A todos com a paz do Senhor Jesus, que Deus continue nos ajudando ricamente, assim como Ele tem nos ajudado até hoje, que Ele continue nos abençoando mais e mais. Quero compartilhar com você o resumo da EBF 2018, a Escola Bíblica de Férias, que foi realizada na congregação do Etel Santiago, na cidade de Santa Rita, Paraíba, Brasil, onde tivemos um tema maravilhoso que falava sobre transformados.com. E o texto base foi em Efésios, capítulo 4, verso de número 17 ao versículo de número 20, em conjunto com outros textos também, que nos enriqueceu grandissimamente no conhecimento da palavra de Deus. Nós vimos que a transformação é uma mudança individual e utilizamos como texto base Colossenses 3, versículo 1, onde o apóstolo Paulo diz que se você já ressuscitou com Cristo, pensai nas coisas de cima. Vimos também que essa individualidade, ela atinge também uma coletividade. E o texto que nós utilizamos foi Romanos, capítulo 12, verso 4, ao versículo de número 8, como também primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, verso 12, até o versículo de número 25, onde Paulo ele fala na diversidade de dons, né, e que somos membros uns dos outros, formando assim um único corpo que vai crescendo para a glória de Deus. Então, em terceiro lugar, nós vimos também que o que promove essa transformação, né, que é a palavra de Deus, e o texto que utilizamos para fundamentar isso foi Efésios capítulo 4, verso 11 ao 14, onde fala a respeito das distribuições dos dons ministeriais, a qual Jesus concedeu, né, aos apóstolos, pastores, evangelistas, mestres, para o aperfeiçoamento e edificação do corpo de Cristo. Nós nos detemos principalmente no verso de número 12, onde fala de aperfeiçoamento e edificação. Nessa edificação, em Mateus, né, no capítulo 7, Jesus ele disse que aquele que ouve as suas palavras e a põe em prática é como um homem prudente que realizou a construção sobre a rocha. Mas em Lucas, né, capítulo também semelhante ao de Mateus, que fala sobre o homem que edificou uma casa, cavou e abriu bem fundo, e pôs alicerce sobre a rocha. Diferente de Mateus, que parece que quando a gente lê ali, a ideia que se tem é que já foi construído assim em cima da rocha. Mas Lucas mostra que este homem precisou cavar e bem fundo, até encontrar a rocha para que ela fosse edificada, mostrando assim o esforço que cada um de nós devemos ter e o desejo, né, de se edificar na palavra de Deus. Em quinto lugar, nós vimos que se a palavra é ela que nos molda, nos transforma, né, o não ouvir a palavra impede essa transformação. Em Efésios 4, 17 e 18, Paulo fala justamente sobre isso, o endurecimento do coração. Nesse endurecimento produz a insensibilidade, que fala justamente da mente cauterizada, né? À medida que eu endureço o coração e fico insensível a tal ponto de não sentir absolutamente mais nada. No versículo 18 ao 19 do capítulo 4, nós estudamos sobre isso e complementamos com a primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, verso 2, onde fala justamente da mente cauterizada, que de tanto a pessoa pecar, né, se torna a mente, a consciência da pessoa contaminada, como diz Tito, capítulo 1, verso 15 e 16. E assim, pela mente contaminada, ela não tem mais como nos acusar ou dizer que estamos fazendo certo e errado, como Paulo fala justamente em Romanos 2 e 15. Em sétimo lugar, nós vimos também que quem continua com as velhas práticas, as velhas atitudes do passado antes da conversão ao Evangelho, né, em Efésios 4, versículo 22 a 27, também não pode conseguir de forma alguma ser transformados pela palavra de Deus. Em oitavo lugar, nós vimos que em Efésios 4 e 13, Paulo nos mostra que o ensino da palavra é para alcançarmos justamente o padrão da unidade da fé, o padrão da unidade do conhecimento do Filho de Deus, o padrão da unidade da maturidade e o padrão da unidade da estatura de Cristo.
Este é o padrão ideal que Deus quer para cada um de nós, a partir do momento que damos ouvidos à palavra e que nos deixamos ser moldados por ela. Na unidade da fé, nós vimos que temos que estar na mesma verdade, no mesmo ensino, na mesma doutrina, naquilo que é essencial, não sendo mais criança. E isso mesmo, no versículo 14 do capítulo 4, Efésios, Paulo fala justamente sobre isso, que não devemos ser como meninos inconstantes, sendo levados por qualquer roda de doutrina. E Hebreus, capítulo 5, verso 12 e 13, onde nós vimos que devíamos já ser mestre, enfim, ensinando já outros, mas que muitos ainda precisavam se alimentar de leite. E o texto mostra muito claro que devemos crescer cada dia mais, no conhecimento do Filho de Deus, que é o terceiro objetivo, padrão, para todo aquele que quer de fato ser transformado por Deus, é alcançar a unidade do conhecimento do Filho de Deus, que nada mais é que a intimidade e a experiência pessoal que nós devemos ter com Jesus. Vimos também que na unidade da maturidade, todos nós devemos ser perfeitos, maduros, e com isso Paulo está dizendo que todos devem pensar não só em si, mas também nos outros, e que todos devem ajudar e não julgar, que todos devem fazer a sua parte sem avaliar dos outros, que todos saibam distinguir o essencial do que é fútil, que todos parem de querer mudar os outros e concentrem-se em mudar a si mesmo, que todos aceitem as pessoas como elas são e por aí vai. Nós estudamos também que na unidade da plenitude de Cristo é quando todos podem ser um exemplo para o outro, e assim como Cristo é para cada um de nós. Vimos também que tudo isso só é possível com a ajuda do Espírito Santo, e o texto que nós utilizamos foi 2ª carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 16, onde Paulo fala que nós possuímos a mente de Cristo, já que o espírito do homem é o único que sabe o que se passa no coração do homem, assim também, só quem sabe o que se passa no coração de Deus é o Espírito de Deus. E se o Espírito de Deus habita em nós, a partir do momento que nós somos justificados pela fé em Cristo, temos condições também de termos a mente de Cristo e assim, sendo modelado pelo Espírito Santo que nos guia, nós temos condições de sermos transformados, pois Ele é o agente transformador das nossas vidas. Mas para que Ele haja em nós, é necessário que nós nos apresentemos em sacrifício, como diz em Romanos, no capítulo 12, verso 1 e 2, onde nós estudamos, também dando complemento a esse estudo maravilhoso, que fala sobre a transformação, que é se apresentar em sacrifício. Observe que nisso há o desejo da pessoa. Nós devemos nos apresentar por inteiro. Quando ele diz, apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo. Na apresentação do corpo, Romanos 6, 12 e 13, foi onde nós lemos, e percebemos que ali tem que ser uma entrega total. No que nós nos apresentamos em corpo vivo, com os nossos corpos como um sacrifício vivo, nós vimos também que a única forma de nos apresentarmos vivos é estando mortos para o eu, para o mundo e o pecado. Utilizamos Efésios 2, do 1 ao 6, onde fala que nós, antes de sermos ressuscitados em Cristo, nós vivíamos mortos em nossas ofensas e pecados. Então, quando estamos vivos para o pecado, estamos mortos para Deus. Mas quando morremos para o pecado, nós vivemos para Deus. E isso foi maravilhoso, esse estudo. E vimos também que quando nos apresentamos em sacrifício vivo, os nossos corpos em sacrifício vivo, também devemos apresentar os nossos corpos em sacrifício santo, pois a santidade nos habilita a sermos usados por Deus, e utilizamos 2ª carta ao Timóteo, capítulo 2, verso 20 ao 22, e que a santidade faz com que a gente enxergue, veja, obtenha as maravilhas do Senhor em nossas vidas. O Josué 3 e 5 deixa isso muito bem claro. Não nos conformando com o mundo, versículo 2, não vos conformeis com o mundo, não se modelando ao mundo, não tomando a forma do mundo, mas transformando com a renovação do nosso entendimento e alcançando assim a verdadeira forma desejada que Deus quer que a gente tome, que nada mais é
que é a forma de Cristo. E isso nós lemos em Romanos 8, verso de número 28 e 27, texto muito conhecido, que sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto, porque os que antes conheceu também o predestinou para serem conformes. E essa palavra conformes aqui é do verbo conformar, modelar ou tomar a forma, né, a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E esse é o padrão ideal para aquele que de fato quer ser transformado por Deus e viver segundo a sua vontade, alcançar a forma de Cristo. Foi maravilhoso o estudo, nós louvamos a Deus por tudo aquilo que Ele realizou e tenho certeza que aqueles que participaram, com certeza saíram dali transformados, assim como eu, que tive a responsabilidade de passar o assunto, mas foi maravilhoso e com certeza vai ficar marcado em nossos corações. E que assim seja, que possamos viver tudo aquilo que o Senhor nos proporcionou. Seja transformado você também pela palavra, deixe-se ser modelado por ela, pois é a palavra de Deus que nos modela. Assim como o oleiro, né? Ele vai formando o vaso conforme a sua vontade, assim também Deus nos modelará a partir do momento que desejarmos sermos modelados por Ele. Ouça a palavra de Deus, medite na palavra, pois é ela quem transforma o homem. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Este foi o resumo, né, da EBF 2018, aqui no Eitel Santiago. Deus te abençoe. Amém?